torcedor e é um momento, né, pessoal. Mas eu queria que você tentasse revelar para a gente como é que você, como comandante, viu toda essa sequência, nessa história, melhor dizendo, ruim, que aconteceu com o Guerra, com o filho dele, principalmente porque ele estava lá relacionado, foi liberado Sim. pela diretoria, Sim. e como é que os outros jogadores reagiram a isso também? Cara, se você tem um filho que passa por uma situação daquela, qualquer outra coisa é secundária, qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, a família. Em primeiro lugar, a família. O Guerra nem aqui está hoje, nem pode estar. Tem que estar com o filho, que ainda está na CTI, né, sob cuidados. Poderia ter acontecido coisa bem pior. Então, em primeiro lugar, a família. E depois ele recupera tudo que tiver que recuperar aqui. Que Deus abençoe lá, que ele possa recuperar. Foi um baque para todos. E só a gente que estava lá para ver como ele estava no corredor de um lado para o outro. O jeito que chega a notícia sempre passa o pior na cabeça de todos, né? E, como eu falei lá mesmo, só quem é pai para saber o que ele está passando nesse momento, né? Que ainda é um quadro que requer cuidado e ele está lá com a família como ele devia estar. Cuca, falando um pouquinho do Felipe Melo, ele trabalhou normalmente hoje sem restrições no gramado, dentro ainda de uma programação, né, que ele está tendo a transição física. Quero saber qual a situação dele, chegou a conversar com ele, quando que ele volta? Ele tem a fratura na mão ainda, ele está no condicionamento, mas não tem a condição de jogo. Isso aí ainda requer tempo. Para esse duelo contra o Cruzeiro, o Eduardo até perguntou com relação a usar os melhores ou até poupar, porque depois tem um confronto clássico contra o Corinthians, que é um adversário que está aí 10 pontos à frente nesse momento. Existe alguma programação até disso, de pensar em poupar em um jogo para entrar com força máxima Quem que nós contra vamos quem está jogar? lá? Nós vamos jogar 3 pontos com o Cruzeiro, esse é o jogo. O jogo nosso é domingo com o Cruzeiro, o pensamento é só nesse jogo. Ô Cuca, queria que você falasse a respeito do Luan, né, que chegou faz um tempo, chegou ainda machucado, fez um tratamento. Me parece ter sido um bom jogo dele na quarta-feira, né? E queria saber se você tem como garantir que hoje ele é um titular da sua equipe ao lado do Mina. Não, ele está numa progressiva, né? Ele vem se adaptando, ele vem recuperando o tempo que ele ficou parado, e foram alguns meses, né? Ele fez um bom jogo, eu acho que como a equipe toda, uma parte, né? Nós, os últimos 20 minutos, fomos mal. A gente sentiu o jogo, nós aceitamos a pressão do adversário, nós não conseguimos mais sair de trás, os volantes nossos não saíram, a linha de 4 não saiu, e automaticamente eles pressionaram. E nessa pressão que a gente aceitou, no final acabamos tomando gol aos 46, que podia ter tomado antes. Então já foi conversado hoje em cima disso, né, desse segundo tempo, dessa metade do segundo tempo que nós não oferecemos ao adversário perigo, a gente não conseguiu reter a bola no ataque para você ter a saída. Nós fizemos as mexidas para ter a velocidade, para ter um encaixe de velocidade, não conseguimos, não fomos felizes, né, nós todos. E acabamos perdendo um jogo que, se tivesse empatado, também era um resultado normal pelo que foi a partida, à exceção do finalzinho. Um jogo em que diversos fatores fazem com que você não jogue tão bem a parte finalzinha, como aconteceu, e a gente tem que saber administrar, para que quando a gente volte no jogo de volta aqui, a gente faça um bom jogo e vença. Poderia ter empatado? Poderia. Mas não aconteceu e vida que segue. Não vamos ficar lamentando, vamos nos preparar bem para o jogo da volta, que é daqui a um mês. E não sei se você gosta de novela mexicana ou não, mas eu queria que você atualizasse pra gente esse negócio do Diego Souza, que tá uma novela já chata, né? E a gente não tem muita novidade, não sei se você tem alguma coisa para falar, otimista, menos otimista, pessimista. Não tem mais nada para falar. Eu estou pensando no que eu tenho aqui de jogadores e procurar melhorar a cada dia que a gente tem, os jogadores que a gente tem aqui. Eu, sinceramente, não estou mais pensando. Até pegando o gancho dessa resposta, então, Cuca, daquilo que você tem observado desde o seu início de trabalho, quais são, neste momento, as carências que esse grupo ainda tem? Já que você falou tanto do elenco também, né, de como você tem rodado esse elenco. Eu não acho que a gente tenha carência. Eu acho que a gente tem performance que pode ser melhorada, e isso é o trabalho do treinador, não tem carência. Jamais iria vir aqui questionar alguma coisa em cima de carência. Pelo contrário, estou muito contente com o que eu tenho.
eu ouço muitas coisas, né, comentários que as pessoas têm, cada um tem sua opinião, né? Eu não sou dono da verdade, também quem comenta também não é. A gente tem ideias diferentes, né? Se você acaba um jogo empatando, as coisas são boas. Se toma um gol no último minuto, elas não são boas. A gente não pode agir assim. Então, eu mais ou menos entendendo o que você está me perguntando em relação à lateral esquerda, se a gente põe o Juninho na lateral esquerda, eu não estou fazendo nada de diferente do que ele já fez. E muitas vezes no Curitiba, ele é o melhor lateral esquerdo defensivo que nós temos. Defensivo. Por isso eu o utilizei lá na Vila Belmiro, ele foi bem. Eu utilizei ele nesse jogo e junto com o time ele foi bem até quando o time foi bem. Depois que saiu o Zé, ele ficou sobrecarregado ali naquele setor. A gente não conseguiu, eles tinham um lateral direito que era um ponta direita. Eu tentei pôr o William na ponta esquerda para segurar e jogar nas costas dele, depois com o Keno, e também não consegui, porque eles se adaptaram bem ao jogo, a torcida veio junto, enfim. Foi o que vocês viram. E nesse momento o Juninho também não foi bem, como todos os outros não foram bem, e eu também. Então a gente divide essa responsabilidade, mas confiando nos jogadores que eu tenho. Com 30 dias de preparação até o próximo jogo da Libertadores e a necessidade do resultado, como fazer para que nesse período não fique só nessa questão, precisa reverter o resultado, o que é que se vai fazer, porque tem uma certa distância aí, uma série de jogos nesse meio tempo. Sim, não são 30 dias de preparação, porque se eu tivesse 30 dias de preparação, seria maravilhoso. Não tenho nada de preparação. Preparação é para o jogo do Cruzeiro, senão segunda-feira você vai vir aqui em mim, ó. E quinta e quarta é o Corinthians, senão na quinta você vem mais ainda aqui em mim. Ou não, né? Então, a preparação é jogar jogo a jogo, é ir melhorando jogo a jogo, é ir melhorando a performance. Daqui a pouco eu consigo repetir uma equipe, daqui a pouco eu consigo definir meu time titular, e nós já estamos próximos. O que eu quero passar é o seguinte, que quando você perde um jogo no final, você vai ficar com esse mês inteiro em cima dessa derrota na Libertadores. E a gente tem que saber conviver com isso. Vai, se ficasse o empate, mas de repente a mobilização para esse jogo no 1-0, ela pode ser mais benéfica para nós do que o próprio 0-0. E a gente não ter equívocos como já aconteceu comigo em outros times. O próprio Cruzeiro, que eu ganhei lá do 11 Caldas 2-1, e em casa perdi 2-0. Então, o próprio Galo, que perdi fora de casa de 2-0 e conseguimos reverter algumas vezes. Então, isso tudo serve de exemplo, né, o aprendizado que eu já tive lá atrás. Eu não me apavoro com isso, vou me preparar bem para esse jogo dentro do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, fazendo melhor a cada jogo. Cuca, a pergunta não é, claro, sobre o clássico contra o Corinthians, né? Mas uma visão macro, assim, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, os mais próximos adversários, né? Você acha que é possível alcançar o Corinthians do jeito que o Corinthians está jogando? Como é que as equipes devem se preparar para enfrentar, digamos assim, essa liderança aí que parece bem consolidada, né? O Corinthians joga agora com a Ponte, depois ele sai com a gente, depois ele joga em casa com o Atlético Paranaense. Não é fácil nenhum jogo. Você jogar com a Ponte não é fácil, nem com o Atlético, nem com o Palmeiras. O campeonato é difícil. Hoje o momento do Corinthians é de tirar o chapéu. Os caras estão quase 100%, quase 90%. Então o que você vai fazer? Tem que aplaudir quem está fazendo uma campanha dessas. Nós, a nível do ano passado, que a gente ganhamos o título, nós estamos 3 pontos atrás. Das últimas 6 partidas, nós vencemos 5. Então, não tem nada de anormal com a nossa campanha. Nós estamos entre os 4 primeiros do Brasileiro, estamos dentro de uma Libertadores, estamos dentro de uma Copa do Brasil, e perdemos um jogo no último minuto. A gente tem que saber lidar com essa situação. Agora, entender que o nosso momento não é ruim. Tirando o finalzinho do jogo, a gente tem que dar sequência à evolução que a gente vem tendo. O jogo do Grêmio foi muito bom. O jogo da Ponte foi bom. O jogo do Bahia foi bom. Podemos fazer um jogo bom domingo também. Quer dizer, você considera que é perfeitamente possível
todos esses times aí que estão nessa briga aí Tem muita chegar coisa. no Corinthians? Tem muita coisa ainda para rolar, tem confronto direto, tem grandes jogos ainda pela frente, né? Tem muito chão ainda. Cuca, a situação não é anormal, mas o Palmeiras nas 3 frentes tem que correr atrás, né? Um pouco diferente do ano passado, quando o time fez uma campanha espetacular e acabou campeão. É diferente esse ano agora, tem que correr atrás do resultado, tem que correr atrás do resultado na Libertadores, na Copa do Brasil e correr atrás do Corinthians no Brasileiro. É mais complicado, não? Mas o ano passado, o Palmeiras teve 2 semanas para encher o tanque para o Campeonato Brasileiro e cuidar só do Campeonato Brasileiro. Nós priorizamos o Brasileiro, até pusemos o time em reserva a jogar na Copa do Brasil. E já estávamos eliminados na Libertadores. E era diferente desse ano. Hoje o Palmeiras é campeão brasileiro. Está dentro da Libertadores. Está atrasado na Libertadores, mas joga em casa. Tem uma força grande, sabe como jogar em casa, tem um apoio muito grande do torcedor. Vamos jogar contra uma equipe que joga bem fora de casa, ganhou do Botafogo 2-0, eu não me lembro outro resultado, mas a gente tem a nossa possibilidade de passar, né? Então eu acho que está tudo dentro dos conformes, não tem nada de anormal. Tá dentro, poderia estar um pouco melhor em relação ao ano passado. Eu repito que nessa época aqui do Brasileiro nós tínhamos 3 pontos a mais, é uma vitória. Cuca, ainda sobre a questão do Guerra, não sei se vocês acompanharam, mas houve um movimento muito grande na rede social dos clubes. Os clubes se manifestaram desejando força para ele, rivais do Palmeiras, torcedores rivais, e você falou aí que nessas situações a família é o que mais importa. E o torcedor, os clubes, enfim, as instituições mostraram isso. O que você acha disso? Eu só agradecer, né? Porque a gente, na verdade, todo mundo é irmão, né? Todo mundo é filho de Deus, é igual a gente defende hoje o Palmeiras, o pessoal já defendia o São Paulo, já defendia o Santos, a gente é profissional, né? E quando o pessoal sente, se mobiliza assim, a gente fica mais confortado, né? Saber que todo mundo ora, porque é uma coisa muito forte, né? Família, criança, a gente que é pai, avô, né? A gente tem um sentimento muito grande, né? A gente que vive longe da família, então, nesses momentos aí, né, mexe com todo mundo. O Cuca, aqui, você falando da campanha do Palmeiras, dizendo que não tem nada de anormal, né? São 3 pontos, é pouca diferença e tal. Anormal é o que o Corinthians está fazendo? É anormal. Está muito acima. Não tem, na história do ponto corrido desde 2003, uma campanha como ele está fazendo. É muito difícil manter essa campanha até o final, né? O Corinthians está tendo muito êxito, está conseguindo repetir a equipe, não está perdendo jogadores. Isso tudo é mérito do pessoal de lá. Então a gente tem que parabenizar. Lógico que na sequência tem jogos, confrontos diretos, como quarta-feira que vem, e aí são as chances de você poder diminuir. Cuca, em relação ao adversário desse final de semana, o Cruzeiro, desde o último encontro pela Copa do Brasil, o Cruzeiro passou por uns maus bocados, né? Perdeu para o Atlético um clássico, jogadores sendo ameaçados, torcida pedindo a cabeça do Mano. Você acha que isso tudo muda muito a dinâmica para esse confronto em relação ao confronto pela Copa do Brasil? Aqui é outro Cruzeiro que o Palmeiras enfrenta? É outro jogo, é na casa do Cruzeiro. Eu já soube lá que diminuíram o preço do ingresso, certamente vai lotar. A torcida do Cruzeiro é muito forte também lá em BH. E é outro jogo, né? A gente tem uma pequena desvantagem de ter jogado no meio da semana e a viagem para lá e para cá, não dá tempo de treinar, mas está no preço, né? Isso não vai, eu acho que, influenciar no nosso rendimento. E por isso a gente vai, dentro do possível, escolher o melhor que a gente tenha. Está acabando já a entrevista, tá todo mundo teclando aqui, botando assim, escalação, né? Doidinho para saber e tal. Você acha, pela experiência, pelo que foi a viagem, etc. e tal, que terá que ser um time parecido com o que você andou colocando, que a gente vem chamando de alternativo? Não tem como fugir disso. Quer dizer, você não vai ter 100% dos caras amanhã a falar, escolhe quem você quiser, porque é muito difícil. O cara cansa mesmo, desgasta mesmo, e vai ter que ser meio mexido, alternativo mesmo. Não, você não pode correr risco de perder jogador por lesão. Se tem um cara cansado, você não pode exigir do cara que ele vai render 100%. Mas dentro do que
tiver, às vezes tem que ir no coração. Não vai só também que a maquininha de ser lá que está zerado. Não tem jogador de futebol que entra em campo sem dor. Os caras levam porrada nos treinos, no jogo. Então, dentro disso, a gente tem que buscar dentro da alma lá força para ir lá domingo fazer um jogo bom. Cuca, aqui. São competições diferentes, jogadores possivelmente diferentes, mas como você pode aproveitar esse jogo com o Cruzeiro no Mineirão para pensar na volta pela Copa do Brasil? Não, eu acho que a gente não tem que misturar, né? A gente tem que pensar nesse jogo, é o Campeonato Brasileiro, o quarto lugar que a gente está, a distância que a gente está do terceiro, do segundo, do líder, e jogar esse jogo pensando só nesse jogo. Lógico que depois que acabar o jogo, você vai pegar, fazer um apanhado geral para futuro, mas antes de começar o jogo, não pode pensar na Copa do Brasil. Em relação ao Borja, ele joga nesse fim de semana? Eu não sei. Ontem ele ficou até meia-noite no hospital com o doutor, teve uma inflamação intestinal, na chegada passou mal, deixou até o passaporte lá no aeroporto de mal que ficou e foi. Vamos ver amanhã, se ele estiver melhor. Cuca, independentemente do resultado da quarta-feira, eu queria que você avaliasse a semana de treinos e do jogo do Palmeiras, por favor. Avaliar a semana? A semana. Como foi a semana de trabalho e sobre a derrota na quarta. Sim. E sobre o jogo do domingo? Viajamos segunda, né? Então a gente fez um treino aqui segunda de manhã, viajamos, fizemos um reconhecimento no campo na terça, o jogo de quarta, uma viagem, chegamos aqui ontem à noite. Hoje você trabalha, é pouco treino, você não tem condição de treinar. Eu poderia treinar os caras hoje aqui, para mim era melhor. Mas eu ia tirar deles 10, 15 minutos de jogo num treino de hoje, não é vantagem. Se já fez falta lá os últimos 15, imagina se eu treinar, é pior. Cuca, minha pergunta é mais específica em relação a um jogador. Deu para ver que o Gabriel Furtado segue treinando, mas o Felipe Melo está voltando, o Bruno Henrique chegou. Você ainda conta com ele ou ele vai com quem? Com o Gabriel Furtado? Claro, tá aqui. E queria que você falasse um pouco de como ele no treinamento também. É um menino que veio do Paraná Clube agora, né? Ele chegou há pouco tempo na base, quando foi requisitado entrou, jogou bem, participou, né, no meio tempo, saiu com cãibra ainda no primeiro tempo, né, aquela tensão que é fazer estreia, e está aqui, está sendo valorizado, tem 17 anos, né, tem muito tempo ainda para ele ir crescendo e amadurecendo, treinando com o pessoal aí. O Cuca, é um assunto até um pouco mais antigo, mas eu confesso que eu não ouvi você falar, eu queria saber de você sobre a volta do Valentim. Você falou com ele, como foi a experiência dele como técnico, ele prontamente atendeu. Sim. O que você acha importante que ele pode agregar para o Palmeiras hoje? Eu falei com ele, ele estava lá na Itália fazendo um tour lá, com o pessoal lá, com os treinadores. E eu acho que ele agrega muito aqui. O trabalho dele é dinâmico, é intenso e é um trabalho simulando o jogo. Então a vinda dele para cá engrandece, o pessoal está acostumado com o trabalho dele. Teve uma experiência no começo do ano no Red Bull e já tinha outros convites, né? Eu acho que ele aqui ele vai amadurecer ainda mais, algumas coisinhas que ele tem que amadurecer e vai estar pronto para a carreira solo dele depois. Cuca, com o desfalque de última hora do Guerra, você colocou o Zé Roberto no meio campo. Sim. Como você avalia esse setor de criatividade sem o Guerra? E se você pretende manter o Zé Roberto ou colocar outro jogador contra o Cruzeiro? Na verdade, eu acho que a gente não teve muita sorte lá em Guayaquil, porque o lateral esquerdo machucou. E eu sei que eles têm na reserva da lateral direita um ponta direita. Então, quando machucou o lateral esquerdo, eles passam o lateral direito para a esquerda e põem aquele ponta direita na lateral direita. Quando eles fizeram essa mexida, eu não posso mais ficar com o Dudu na ponta esquerda, que daí vai ser prejudicial para nós, porque é um ponta direita que vai vir muito. E se você for pesar o que ele vai fazer jogando em casa, vai ser mais prejuízo para nós fazer o Dudu voltar do que ter um ganho. Então nós pusemos o Zé naquele momento para o setor esquerdo e o Dudu passou para dentro. E até aquele momento o Dudu tinha dado já uma escapada como surpresa, o William tinha perdido um gol
E eles, como jogaram com 2 pontas direita praticamente, nós tivemos que fazer essa escolha pelo Zé até o momento que ele cansou, porque ele jogou o jogo inteiro com o Grêmio, já tinha jogado o jogo inteiro também antes contra o Cruzeiro. Enfim, tentamos jogar o William, como já te falei, para prender o lateral, mas também a gente não conseguiu. E eu acho que nessa troca aí, nós não tivemos muita sorte nessa troca que acabou na lesão do lateral esquerdo deles. Não, ainda bem que eu não escutei.